Bom, pessoal, nesse momento estamos começando a correção do exercício 10. Então, vamos ao enunciado. Com o objetivo de auxiliar os maricultores a aumentar a produção de ostras e mexilhões, um engenheiro de aquicultura fez um estudo sobre a temperatura da água na região do sul da ilha, em Florianópolis. Para isso, efetuou medições durante 3 dias consecutivos, em intervalos de 1 hora. As medições iniciaram às 5 horas da manhã do primeiro dia, considerando então às 5 horas da manhã o t igual a 0, e os dados foram representados pela seguinte função periódica, e aí ele dá a lei de formação da função, em que t indica o tempo em horas decorrido após o início da medição. Então, cuidado, ó. Quando for 5 horas da manhã, o t vale 0. Quando for 6 horas, o t vale 1 e assim por diante. Então, t é o tempo decorrido a partir do início da medição. Então, a partir das 5 horas da manhã. Legal? Continuando. O T maiúsculo aqui significa temperatura em graus Celsius. No instante, Tzinho aqui, que é o tempo em horas, tá? O período da função, ele quer saber o valor da temperatura máxima e o horário em que ocorreu essa temperatura valem respectivamente. Então, vamos lá por partes com muita calma. Bom, para eu poder calcular o período, o que eu preciso fazer? Como essa função aqui é do tipo cosseno, o período é igual a 2π dividido pelo módulo de m, onde m é o valor que multiplica a incógnita variável aí na função, tá certo? Então, no nosso caso aqui, ó, o período p vai ser igual, peraí que não dá para escrever com régua. O período p é igual a 2π dividido pelo módulo de m. Então, nesse caso, vai ser o 2π dividido pelo módulo do π menos 6, tá? Π menos 6 não, π sobre 6. Onde o π sobre 6 é o valor que multiplica o t, é o valor que multiplica a incógnita. Então, isso daqui vai ser igual a 2π dividido. O módulo de π sobre 6 é o próprio π sobre 6. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o valor de cima, que é o 2π, e vou multiplicar pelo inverso do valor de baixo. Então, como é π sobre 6, vai ficar 6 sobre π. Nesse caso, então, eu posso fazer o cancelamento do π, porque π dividido por π é 1, tá? E o resultado aqui igual a 12. Pronto, já calculei o primeiro valor solicitado, o período da função é igual a 12, nesse caso 12 horas, tá? Isso significa que de 12 em 12 horas eu vou ter os valores se repetindo aqui. Bom, vamos agora para o cálculo da temperatura máxima. Então, vou anotar isso daí. Vamos lá, então. Temperatura máxima. Bom, nesse caso aqui, pessoal, a temperatura vai ser máxima a depender do resultado do cosseno. Olhando ali para a expressão, eu tenho duas possibilidades. Ou cosseno inteirinho, tudo isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui em amarelo. Então, tudo isso daqui, ó. Tem um máximo de 1, um mínimo de menos 1. Então, para eu achar o máximo da temperatura, ou isso é 1 ou isso é menos 1. Se isso daqui for menos 1, eu vou multiplicar isso daqui por 3, vai ficar menos 3. Eu não vou ter o máximo, na verdade eu vou ter o mínimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse valor por mais 1, que é o máximo valor que ele atinge e é o que vai me dar o máximo no resultado. Cuidado, nem sempre trocar o cosseno por mais 1 vai levar no máximo, tá? Porque se o 3 aqui fosse negativo, menos com menos daria mais. Aí, nesse caso, eu iria usar o menos 1. Mas sempre que eu quiser o máximo e o mínimo, eu vou trocar ou seno ou cosseno por mais ou menos 1, tá certo? Então, vamos lá. Então, para calcular a temperatura máxima, vamos lá. T de H é igual a 24 mais 3 vezes o cosseno de π vezes t sobre 6 mais π sobre 3. Então, para a temperatura máxima, para o T máximo, eu vou ter 24 mais 3 vezes 1. Lembrando, então, ó, esse 1 está substituindo o cosseno, que é o valor máximo que eu tenho para o cosseno, e que nesse caso é o que vai me dar o maior resultado, tá certo?
Então, aqui o meu resultado final, ele é igual a 24 mais 3, que vai dar 27. Prontinho, já calculei também a temperatura máxima. E aí ele quer saber o seguinte para terminar. Ele quer saber o horário da temperatura máxima, tá? Ou o momento da temperatura máxima, tá? Então vamos colocar como momento. Momento para que a temperatura seja máxima. A temperatura máxima ocorre quando o cosseno é igual a 1. Então, eu vou partir dessa informação, tá? Então, se o cosseno de π vezes t sobre 6 mais π sobre 3 for igual a 1, eu sei que a temperatura vai ser máxima. Agora, quando que o cosseno é 1? Quando o ângulo, esse ângulo aqui, ó, tá certo? For exatamente 0 ou 2π. Lembre-se do ciclo trigonométrico, tá? O cosseno é máximo quando eu estou aqui nesse ângulo, quando eu estou aqui à direita, tá certo? Ficou bonito o círculo, hein? As retas melhores ainda. Então, vamos lá. Então, no nosso caso, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar que esse ângulo aqui, ó, o πt sobre 6 mais π sobre 3 seja igual a 0 ou 2π. Como eu sei qual é a resposta correta, 0 ou 2π, tá? Eu vou testar o 0, vou verificar se tem coerência com a resposta. Se tiver, ele é a solução que eu queria. Se não tiver, tem que ser igual a 2π. Nesse caso, na verdade, eu nem vou continuar, por quê? Se eu passo π sobre 3 para lá, ele vai ficar negativo. Eu vou passar o 6 multiplicando, vou passar o π dividindo, ele vai continuar negativo. E eu não quero um t negativo, tá? Eu não vou voltar no tempo, eu não vou trabalhar antes das 5 da manhã. Lembre-se que o t é o tempo que se passa a partir das 5. Então, sabendo disso, eu não vou usar o 0, tá certo? Eu vou utilizar o 2π. E para que todas as minhas anotações tenham coerência, aqui embaixo eu vou colocar 0 ou 2π. Assim, a minha solução fica muito bem escrita, tá? Então, no nosso caso aqui, vai acontecer o seguinte, ó. Vamos melhorar um pouco a nossa vida e vai ficar πt sobre 6 mais 2π sobre 6, que é igual a 12π sobre 6. O que eu fiz nesse momento? Tá? Efetuei uma transformação em todos os denominadores, para que todos ficassem iguais. Então, eu passei tudo para denominador 6, tá? Aqui no caso, lembrando que quando não tem nada embaixo vale 1, e o 1 eu vou multiplicar por 6, tá certo? Bom, agora sim eu posso desconsiderar os denominadores. Como eu tenho π em todos os termos, também posso desconsiderar o π. E para terminar, o que eu vou fazer? Vou passar o 2 que está somando, subtraindo. Então, a minha expressão vai ficar t igual a 12 menos 2. O t é igual a 10, mas cuidado, 10 não é a resposta. Portanto, tá certo? O momento é igual a 5 mais 10, que ocorreu às 15 horas. Lembre-se que os 10 é o tempo transcorrido a partir das 5 da manhã. Como eu quero o horário em que a situação aconteceu, o meu horário são as 15 horas. E assim como indica o gabarito, a minha resposta, pessoal, refere-se à letra C. Prontinho, galera. Tá feito aí também o exercício 10.